Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na Tua presença, Senhor. Eu quero glorificar o Teu nome, Senhor, pois em todas as circunstâncias o Senhor tem sido bondoso para comigo, Senhor. O Senhor tem sido bondoso para com minha família. O Senhor tem sido bondoso para com o pessoal da igreja. E eu quero Te dar graça, Senhor, porque apesar de lutas, dificuldades, circunstâncias, temos visto a Tua mão nos guiando em um momento vitorioso. Neste mês a qual nós iniciamos, dia 1º de maio, e declaramos que as nossas famílias estarão orando de joelhos diante do Senhor, porque Tua palavra diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância, segundo o Teu Evangelho, escreveu João, capítulo 10, versículo 10. E é por isso que estamos aqui, Senhor, para iniciarmos mais um mês de oração pela família. Eu agradeço a Deus por cada irmão que está se reunindo nesse vídeo, junto comigo agora orando, outros que talvez verá mais tarde, mas eu quero Te agradecer, porque em todos os momentos, Senhor, eu vejo a Tua mão de proteção e de cuidado sobre nossas vidas. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo, tudo bem? Estamos aí iniciando e dando o pontapé inicial ao nosso mês da família, o mês a qual a nossa intenção era estar junto com os nossos irmãos nos cultos nos lares de cada família. Estávamos nos organizando para estar junto na sua casa, fazendo um culto presencial juntamente com tua família e outros familiares para louvar a Deus. Mas com essa pandemia e o distanciamento social nessas circunstâncias pelas quais nós estamos vivendo, não foi possível fazer desse jeito. E é por isso que nós como igreja, e eu como pastor, quero orientar você, que nesse mês de maio, onde vamos estar orando por nossas famílias, nós faremos o nosso modelo como um modelo da vigília que tivemos, que foi um momento maravilhoso. Teve irmãos aí que deu testemunho do quanto foi bom eles estarem com a família deles orando. Então, como que será esse mês da família? Nós faremos, hoje eu estou trazendo esse vídeo, essa live aí, para fazer a abertura da nossa campanha de oração pela família. Jesus transforma a nossa família. O texto base está lá em João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, essa confiança que temos que a nossa família vai viver plenamente no nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, qual é o desafio? O desafio é que você, todos os dias, às 20 horas, você reúna a sua família aí no seu lar. Eu vou estar postando pela manhã a meditação diária. Medite sobre esse texto. Eu vou estar meditando, passando as meditações diárias do pastor Summit. E também vou sugerir um texto para que você leia junto com tua família aí no teu lar. Após a leitura do texto, você pode cantar um hino, você tem essa liberdade com tua família. Você vai orar, vai louvar a Deus e em seguida ler esse texto e trazer uma reflexão para você dividir com tua família.
Você pode fazer um exercício de cada dia um membro de uma família trazer uma meditação também e orarmos juntos. É isso que é a orientação nesse momento e nesse mês da família. Não vamos deixar de fazer por causa do que está acontecendo. Vamos fazer porque nós somos família. É oportunidade também, meu amado irmão, para você aprender novamente, ou melhor, relembrar de quando seus pais te reuniam para fazer o culto doméstico. E como era maravilhoso. Quem lembra disso, quem tinha o costume de fazer na tua família. E você que não havia esse costume de fazer culto em família, agora é o momento de aprender. Então, reúna a tua família, ouça a meditação diária, leia aquele texto, faz a sua reflexão junto com a tua família e depois cante o hino, louvores e se ajoelhe junto com sua família e ore ao Senhor pedindo as gloriosas bênçãos sobre nossas vidas, pedindo para que Ele venha nos dar força, para que possamos realmente, esse texto de João 10:10, fazer sentido à nossa fé. Queremos, com isso, fortalecer as famílias da Igreja Batista em Jardim Porã e todos aqueles que estão nos acompanhando. Que muitos amigos já estão acompanhando os nossos cultos online. Isso tem sido bênção. Vários testemunhos de que Deus tocou na vida daquelas pessoas, que Deus transformou e que Deus fez grandiosas coisas. Isso tem sido algo que as pessoas estão buscando, que a igreja ela deixe de ser apenas igrejas dentro do templo e ela seja igreja para que o mundo veja a luz, não a luz daquilo que somos, mas daquilo que representamos, que é a grande família de Deus, uma nação que Deus, através de Jesus, recolheu e está recolhendo aqueles e ajuntando nessa nação chamada igreja. Então esse é o desafio. Eu trago nessa noite um texto muito maravilhoso, um texto que falou e fala sempre ao meu coração. Eu gosto muito de textos com tempestades, quando Jesus está no meio de tudo isso, Jesus está no barco, mas agora Jesus não se faz presente mais em corpo, mas em Espírito Santo. Atos capítulo 27, leia aí comigo, abra sua Bíblia em Atos capítulo 27, a partir do versículo 13. A palavra de Deus, ela começa dizendo assim: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sendo sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vida. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que eles encalhassem nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grandes tempestades. Finalmente perdemos toda a esperança. É tão difícil às vezes lidar
com as diversidades da vida. A família às vezes parece como esse barco. Como olhar para a família e podemos imaginar a nossa família dentro desse barco, sangrando os mares nessa viagem, resoluto dentro de várias imensidões de água. É preciso, às vezes, olhar para frente, olhar para os sinais, olhar para o próprio clima, a própria tempestade. Às vezes fazemos todos os cálculos e calculamos rotas e fazemos todas as coisas. E estamos com a nossa família dentro desse barco, nessa viagem marítima. Às vezes, como diz o versículo 13, né, que eles pensavam que haviam obtido o que desejavam. Nessa viagem, às vezes, nós estamos com a nossa família no barco e chegamos em um lugar tranquilo e a gente diz dessa forma: chegamos aonde gostaríamos de chegar. Não falta nada, não falta emprego, saúde está bem, a vida, em nossa família, a harmonia. Você tem harmonia com tua esposa, com teus filhos, um bom emprego, uma boa casa, uma boa renda. Só que ai de nós quando pensamos que tudo está bem e estamos em um bom lugar. Eu penso, meus amados irmãos, que Deus, quando Ele nos chama, Ele nos dá certas perspectivas que devemos olhar com duas óticas. A primeira ótica é olhar que nos tempos bons, nós temos que olhar que vai virar também tempos ruins. E nos tempos ruins, olhar que vamos ter tempos bons. Porque as adversidades vêm e passam. No versículo 14, começa a desencadear um vento forte. A família está bem no barco, está tudo tranquilo, tudo em paz. Mas de repente, um vento começa a chegar, se aproximando forte. O vento ainda está forte. Ele ainda não começou a bater de forma violenta, mas ele começa a soprar forte. Quando pensamos que nas nossas vidas, no nosso lar está tudo calmo, o texto aqui diz que quando pensavam que estava tudo calmo, começa a bater alguns ventos fortes. Começa a bater algumas notícias ruins, começa a bater desemprego, começa a bater a sua porta, várias adversidades, só está batendo vento. Assim ocorre em nossas famílias, quando pensamos que chegamos a um bom lugar, um bom patamar e de repente começa a bater o vento forte. Pode ser um filho que você teve notícia que se envolveu com drogas, pode ser algo que te abate na tua porta, uma enfermidade, uma pandemia como está acontecendo aí, e afeta toda a tua família, tira todas as tuas estruturas. E a gente começa a pensar em muitas coisas. Quando o vento começa a bater, aí a gente vê que o perigo está próximo. Porque sabemos que virá uma tempestade, sabemos que virá momentos angustiantes, momentos de tristeza, momentos de angústias, momentos de dor, de inquietação.
e nos sentimos, como diz o versículo 15, nós somos, o nosso navio, ele fica arrasado, despedaçado, e nos sentimos, quando batem certas notícias, ficamos desesperados, impotentes. Quando o vento bate forte, até então a gente está se segurando, mas quando vem a tempestade, parece que perdemos as esperanças. Nós nos sentimos impotentes diante daquela grande tempestade que ela vem, devasta tudo, quebra tudo, e ficamos como um barco à deriva. Os apóstolos encontraram essas situações aí. No versículo 15, eles estão nessa situação, se sentindo impotentes com tudo que aconteceu. O que eu vou fazer agora? O vento, a tempestade, acabou tudo. E agora? Estamos impotentes diante da tempestade. Quebrou tudo. Nos versículos 18 a 19, a única coisa que os apóstolos veem à sua frente é o prejuízo. O barco está quebrado. Eles tentam recolher o que sobrou, botes salva-vidas, muitas coisas. Mesmo assim, meio calculando os prejuízos ainda vem no dia seguinte aqueles destroços, violentamente castigado, de novamente castigado pela tempestade. E eles já não se importam mais com o que vai perder. Eles começam a jogar suas cargas, os seus pertences. Na nossa vida, às vezes, quando vem a tempestade, a nossa tendência é querer calcular os prejuízos. Mas tem algo que, quando o barco está batendo e querendo ficar daquele jeito, a melhor coisa é a gente jogar fora certas coisas que nós valorizamos tanto, coisas materiais, que na verdade não tem valor algum diante de uma tempestade, diante de uma notícia. Nos sentimos impotentes diante de tantas coisas. Por isso que esse texto nos ensina e nos dá essa visão. No capítulo 20, no versículo 20, melhor dizendo, a gente fica sem esperança como eles ficaram. Os apóstolos, eles perderam quando não vê mais sol, não vê mais o horizonte, naquela escuridão, eles perdem a esperança. Quantas vezes nós perdemos a esperança? Quantas vezes achamos que algo vai nos abater de tal forma que a gente não vai conseguir? Às vezes, uma palavra humana tenta tirar a nossa alegria, uma notícia ruim tenta tirar a nossa expectativa de um tempo de vitória. Quantas vezes a gente fica tão desesperado por pequenas coisas, porque perdeu algo material, e tem tantas coisas maiores que nós não observamos ao nosso redor. E aí vem no meio de tudo isso, vem as intervenções do nosso Deus, que são intervenções maravilhosas.
Quando você perdeu as esperanças, já não tem mais segurança. Quando você calcula os prejuízos, quando você se sente impotente diante da tempestade, Deus intervém na história de nossas vidas. É Ele que vem nos dar 3 expectativas novas, expectativas de vitórias, expectativas que vamos vencer. A partir do versículo 21 temos Deus intervindo agora na história da nossa vida, Deus cuidando de nós, Deus entrando no meio do prejuízo, no meio da tempestade, no meio da desesperança, no meio da insolação, no meio de tudo isso. Deus começa a dar algumas orientações. E são 3 intervenções que Deus faz em nossas vidas. Versículo 21, 26, Deus nos ensina que devemos ter coragem. Alguns irmãos sabem do que veio agora sobre minha família. No primeiro momento a gente fica desesperado, chora, entra até em um desespero, o que é que eu vou fazer? Mas Deus, Ele fala através da sua palavra, e a primeira coisa que Deus fala para cada um de nós é que devemos ter coragem. Coragem. Deus manda alguém e diz assim, ó, tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem. Essa situação aí vai passar. Tenha coragem. Não perca as esperanças, porque existe um Deus no céu que é grande, é maravilhoso, e Ele cuida de nós, intervém na história da nossa vida, por mais que achamos que não, por mais que muitos não acreditam, mas eu creio e sei que Deus intervém na história de nossas vidas. O segundo ponto, Deus intervém e nos orienta para a gente permanecer no barco. Há uma tendência, quando as coisas estão ruins, a gente tende e quer abandonar o barco. Saiba de uma coisa, Deus está dizendo para você hoje, não abandone o barco, não abandone a sua família nesse momento, não deixe sua família sozinha. Passe o que passar, esteja junto com a sua família. Não deixe que ninguém os separe. Versículos 27 a 31. É muito comum, numa tempestade, a gente perder as forças. Nas lutas, a gente perder as esperanças. Nesse momento de pavor e desespero, a gente querer desistir. Mas saiba de uma coisa, Deus intervém dizendo para você, permaneça no barco. Permaneça. Não desista. É muito importante que as famílias, elas não deixem a casa. Os membros não deixem a sua casa. Não saia. Não perca as esperanças. Acredite. A família é o mais importante que Deus te deu. Terceiro lugar, Deus orienta aqueles homens. Deus orientou ali os marujos para que eles se alimentassem. Eles estavam desnutridos, sem esperança, e Deus, além de dar uma perspectiva nova, eles dizem assim, agora vocês vão se alimentar. Vocês precisam se alimentar. O alimento pode ter uma descoberta de alegria, pois comer está diretamente ligado à sensação de prazer e bem-estar.
nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse isolamento social, eu creio que acontecem algumas coisas que é para nos ensinar. Uma delas é reunir a família juntos na mesa para almoçar juntos. E quando comemos, nós temos essa sensação de bem-estar, de um gozo, uma alegria de estar junto em família. Então, alimentar-se junto com a família, estar se alegrando junto com a família, não só do alimento material, mas pegar a família nesse momento a qual nós estamos vivendo aqui e abrir a palavra de Deus, que é o alimento espiritual, e comermos juntos desse alimento. É isso que esse tempo quer nos ensinar, de sermos verdadeiramente aquilo que Deus planejou para nós, sermos uma família de uma nação que o adora, que lê as suas palavras e escuta no seu coração. Um alimento espiritual que nos dá alegria, nos dá a satisfação da nossa alma. E é isso que Deus quer nos ensinar. E por último, eu vou concluir com a leitura do pastor Silvio, que ele diz assim: depois de permanecermos a trajetória da viagem, esse barco em que nossa família está, parece que foi a pique, naufragou. O que dizer agora? Pense comigo, se aquele barco chegasse em perfeito estado no final, certamente os marujos, vaidosos, arrogantes, ambiciosos, diriam que a experiência deles foi a explicação para a vitória. No entanto, veja que o barco se desintegrou num banco de areia, isto é, numa anseada. Isso é inusitado. O barco solavancando por ondas terríveis, em alto mar, no meio do mar Adríatico, e não afundou ali. Sem leme, sem amarração, o barco estava completamente à deriva, mas não naufragou ali. Deus já havia dito aos marujos, por intermédio de Paulo: nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Atos 27, versículo 22. Deus estava cuidando de cada vida a bordo. Isso significa que as tempestades que enfrentamos não vão nos destruir, mas que certamente perderemos nossos pontos de apoios humanos e nossas vaidades. O Senhor afundou o navio, mas preservou as vidas. Deus está nos dizendo que junto com o naufrágio também naufragaram o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa vaidade e a nossa independência. Nossa família necessita de Deus para conduzir o barco e nunca tentar conduzir sozinho. Meus amados irmãos, as pessoas da sua família é muito mais importante do que o barco ao qual você acha que tem o controle e está conduzindo. Você acha. Mas saiba de uma coisa. Deus, Ele se importa mais em salvar vidas, a tua família, teus filhos, tua esposa, a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos, do que aquilo que você acha que tem controle. Então vamos orar por nossas famílias. Eu agradeço a você por essa paciência e espero que esse vídeo possa trazer de volta
conceitos, visões, valores, para que você coloque em sua família. Eu quero orar por você agora neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada pessoa que vê esse vídeo. Eu oro por cada irmão da nossa igreja, cada família. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor que venha com amor e graça trazer de volta as expectativas, que devemos mais se importar com as pessoas do que com aquilo que temos com Tu. Tira de nós, Senhor, toda vaidade, toda prepotência e toda soberba. Nos ajuda a sermos conduzidos por Ti através da Tua palavra. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite. Fique na gloriosa da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E saiba de uma coisa: amanhã é um novo dia e estaremos olhando sempre para o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite, meu irmão. Fique com Deus.